Olá, amigos e amigas, telespectadores, assinantes da TVI, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando o programa Alô Cidade Debate. Eu, Ronald Cali, Rui Corrêa, estamos aqui para discutirmos, comentarmos temas que são, que foram, que serão notícias essa semana em Itabuna. Vamos falar aqui do famigerado Shopping dos Camelôs, né? Tragédia anunciada, a gente já tinha falado sobre isso aqui, antes mesmo dessa obra ser iniciada. Vamos comentar daqui a pouquinho. Vamos falar também da vinda do governador mais uma vez a Itabuna, no ato político aqui na ABB, juntamente com Jacques Wagner, o coronel, a gente vai falar disso também. O incêndio da Assembleia Legislativa, vamos falar da política na Bahia como um todo, né? Vamos falar também dos nossos pré-candidatos a deputados aqui pela nossa região. Vamos falar sobre a política nacional, enfim, tudo que está acontecendo também no Brasil. A gente vai dar uma passada aí para você ficar bem informado e a gente comentar aqui alguns fatos. Ronald, bom dia para quem está assistindo a gente ao vivo, né, no Facebook, e boa noite para quem vai assistir na TV Cabo, né, logo mais. Bom dia, boa noite. A gente que ia gravar sexta, estamos gravando hoje, né? Vamos se diga, hoje é segunda-feira. Exato. Rui, bom dia, boa noite. Bom dia e boa noite aos telespectadores. Pois é, gente. Olha, você que está assistindo a gente pela TVC, fique sabendo, todo dia que a gente grava esse programa, né, às sextas-feiras pela manhã, ele é transmitido ao vivo pelas redes sociais, pelo Facebook principalmente. Acesse a nossa página, curta lá, seja um seguidor da página TVI no Facebook, né? Então daqui a pouquinho vai aparecer o endereço aí, você vai anotar e vai seguir a gente no Facebook, no Instagram. Você vai ver sempre a gente quando estiver ao vivo lá e você vai poder interagir, bater um papo com a gente aí pela internet durante a gravação ao vivo desse programa. Vamos começar falando do Shopping dos Camelôs, porque sem dúvida foi o assunto que mobilizou a sociedade itabunense nessa última semana, né, principalmente porque causou um transtorno no centro da cidade, já que aquela avenida Inácio Tosta Filho e um pedaço das Nações Unidas foram interditadas. Inclusive se anunciou que começaria a demolição, que já iniciou realmente, só que a devagar, porque está tirando portas, né, aquele material hidráulico e tudo mais, para depois tirar a parte de concreto armado, se é que tem algum concreto bem armado ali. Ronald, você como arquiteto, uma pessoa da área da urbanização, a gente já falava que aquilo ali estava errado naquele local, né? Mesmo que fosse bem construído. Imagine da forma que foi, né? Isso é uma história do equívoco, né? A história, antes de começar a construir, né? Quando falaram que ia fazer um shopping naquele local, a gente reagiu aqui, né? Porque era um local nobre da cidade, é um local, uma praça a ser feita ali. A gente até dizia que o prefeito que aproveitasse ali aquela área do CESP, e poderia fazer outra área para o CESP, derrubar o CESP, unir ali o antigo CNPC com a antiga prefeitura, que é hoje a faculdade, seria uma praça, a melhor praça de Itabuna. O prefeito ficaria na história se fizesse isso. Itabuna é uma cidade árida, Itabuna não tem áreas verdes, Itabuna não tem área para o lazer, né? Então poderia fazer um teatro a céu aberto ali, como tem em todo lugar, né? Aí fizeram aquilo ali. Então a história de equívoco. E além desse equívoco, teve o equívoco técnico de fazer uma obra. Quem foi lá e viu os ferros, né, as pessoas que não entendem nada de engenharia, dava para saber que aquilo aí não ia dar certo. Então a única solução ali é derrubar. Eu não sei porque não derrubaram. Eu acho que a justiça não permitiu, né? E a gente fica assim surpreso. Porque o que é que a justiça quer? E não permitir que derrubem uma coisa daquela. Inclusive eu vou conversar com o Rui, que é da área jurídica, porque o juiz até que enfim liberou na sexta-feira já à tarde para que fosse demolido. Mas eu acho que disse que vai cobrar. Liberou a uma parte só, não foi, Rui? Foi. Liberou uma parte. Eu vou querer que o Rui explique melhor, porque ele também disse lá para quem estava presente que vai até o fim com essa ação, porque ele quer que a construtora, entre aspas, né, porque pelo que eu fui informado não é bem uma construtora, devolva os recursos que recebeu, inclusive antecipadamente, sem entregar a obra. Na verdade, eu também não conheço o processo, né? A gente não pode ficar falando do processo sem conhecer. O que eu tenho são as informações que circulam aí na cidade, de que nessa liminar que ele concedeu, mas ele quer que se faça seja feito um laudo técnico. Agora, Barbosa, com relação a isso, o juiz a gente sabe, veja bem, essa empresa que construiu esse shopping,
é mais uma empresa, não acredito que ela tenha nenhuma capacidade financeira de poder ressarcir os cofres públicos. Isso aí vai ser mais um processo, daqueles processos que vão tramitar séculos e séculos, amém, na justiça, sem que sem que os cofres públicos, sem que a fazenda pública seja ressarcida. Não vejo assim. Eu acho que o grande, como diz Ronald, o grande barato disso todo seria exatamente a demolição, aí isso como está se requerendo, né, porque é uma área nobre. Se o município aproveitaria, faria aí uma troca com a União, me parece que aquela área ali do antigo CESP é uma área da União, no sentido também que aquela área fosse demolida, né, e você fazer uma grande área. O que a cidade precisa de uma grande praça seria uma coisa fantástica, porque ficaria de um lado a Justiça Federal, do outro a faculdade, a FTC, aquela praça ali José Basto, não é isso? Ficaria uma coisa fantástica. A cidade ganharia muito mais. Agora, não acredito que o município tenha ressarcido, ou a União, porque aquele são recursos da União, tenha ressarcido esses valores por conta exatamente da incapacidade financeira da construtora. Bom, enquanto isso, né, essa mesma construtora, que segundo informações era uma empresa de contabilidade que se tornou a construtora, foi responsável também pelas UPAs de Itabuna, uma que hoje está em funcionamento, né, e uma que está lá fechada ainda no São Caetano, final de linha do bairro São Caetano, quase Fonseca. E na época que o prefeito fez a visita lá, inclusive convidou a imprensa, eu estive presente, a gente viu assim muita coisa por ser feita, e ele chamou esse rapaz lá da prefeitura e disse textualmente a ele, logo depois da visita, a gente estava lá, toda a imprensa, que o Fernando olhou para ele e falou: você deveria estar na cadeia, porque você pegou o dinheiro antecipado, sem terminar a obra, e você vai ter que terminar, porque a gente quer utilizar aquele espaço para a UPA. Eu imagino a insegurança agora dessas UPAs também, porque na época, inclusive, eu ia falar isso, Ronald, nós filmamos, inclusive, lá, tinha paredes rachadas. Agora, viu, Barbosa, também agora, não é só, como o Fernando falou, que ele pegou o dinheiro antecipado. A irresponsabilidade também é do gestor que liberou. Como é que você libera sem fazer uma medição, sem fazer uma vistoria e antecipa um dinheiro para uma empresa que não tem essa capacidade técnica? Então, quer dizer, foi um arrumadinho, na verdade, um arrumadinho, uma coisa... E a gente sabe que o último governo foi um desgoverno. Então, não só aquela obra, tem várias outras obras que estão na mesma situação. Eu tenho a impressão que foi o pior governo que nós já teve, o governo de Ivani. Ele conseguiu ser pior que a Azevedo. E tem uma coisa, não existe a possibilidade de aproveitar aquilo ali. Primeiro porque a empresa que aceitar terminar o serviço, ela vai ser responsável pelo retroativo. Tecnicamente, não é isso? Então, para uma empresa aceitar o retroativo, ela tem que gastar em estrutura ali mais do que duas vezes mais, porque o principal da obra está para fazer com o acabamento, né? E o que tinha de acabamento feito já destruíram, as portas e tudo. Então, eu acho que não tem como, não tem solução para dar naquilo ali. Eu acho que, concretamente, a única coisa que é possível agora, sob o ponto de vista da moralidade administrativa, é a penalização, quer dizer, uma ação penal contra os gestores, contra os diretores dessa construtora. É a única forma da sociedade se ver, ao menos, né, moralmente ressarcida. Agora, sob o ponto de vista do ressarcimento do erário, isso pode esquecer, porque vai demorar, como eu já disse, séculos, amém. Agora, Barbosa, isso é um exemplo, né? Isso tudo a gente tem que tirar alguma coisa boa. Eu acho que vai sobrar para quem assinou, né? E a gente sabe que no interior tem engenheiros que vivem de assinar, né? O cara está precisando, então tem uma empresa não quer contratar um engenheiro de verdade, fazer um projeto de verdade, todo mundo é engenheiro, todo mestre de obra sabe botar ferro. Então aí, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas pode ser até porque a construtora não era construtora. Até eu soube que o argumento do advogado foi esse, que o culpado é o engenheiro que assinou. Então fica aí a dica para os profissionais não assinarem aquilo que eles não fizeram, né? Não assinaram o que não fizerem. Então fica principalmente os engenheiros. A desculpa é esfarrapada, né? Porque como se quem contratou
o calculista, o engenheiro... Não fosse a construtora, né? A construtora, juridicamente tem isso, né, Rui? Claro, quem responde não é o empregado, é a empresa, né? É a empresa, a responsabilidade é objetiva. Se fosse assim, as construtoras que estão envolvidas aí na corrupção não tinham pago o pato, né? Como está lá até hoje o dono da Odebrecht preso. Quem ia preso era apenas aquele que foi o levador do dinheiro, né? Então seria uma injustiça isso aí. Bom, o tempo desse bloco acabou, mas no próximo bloco a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque vamos falar de política. E por que esse assunto? Porque o ex-prefeito Vani, quando saiu da prefeitura, disse que não seria mais político, que estava decepcionado, mas ele está voltando à cena política e a gente vai comentar isso no próximo bloco. E vamos falar também sobre as obras do Teatro de Itabuna, que já estão bem avançadas. Olá, amigos e amigas, estamos de volta em mais um bloco aqui do Alô Cidade Debate. Um abraço para você que está acompanhando ao vivo pelo Facebook, a página da TVI Play Live, né? A página da TVI no Facebook. Muita gente, às vezes, na busca, coloca lá só TVI, aí aparece a TVI de Portugal, que é uma empresa muito bacana lá de Portugal, e aí você não vê a TVI local, mas é só você colocar lá TVI Play Oficial. Aliás, TVI Play Live, live de ao vivo em inglês, né? Então, TVI Play Live, e você vai achar mais fácil e mais rápido a página da TVI no Facebook, tá certo? E aí você acompanha a gente ao vivo e pode mandar, pode interagir, mandar aí suas perguntas, né, questionamentos, sugestões, e a gente vai registrando aqui ao vivo também para você, tá? E a você que assiste pela TVC Itabuna Ilhéus, forte abraço, obrigado mesmo pelo carinho da audiência, hein? Daqui a pouco, inclusive, vamos falar muitas as coisas aqui de Ilhéus, né? Tem muita coisa aí para a gente comentar também de Ilhéus. Vamos falar agora sobre a vinda, mais uma vez, do governador a Itabuna nesse último final de semana. Eu, inclusive, fiquei sabendo já às vésperas, né, que ele ia chegar aqui para entregar um ônibus. Esse ônibus é um ônibus que vai percorrer as comunidades de Itabuna para ouvir quais são as demandas dessa comunidade. E aproveitaram, claro, um ato político aí para a campanha do Ângelo Coronel e do Jacques Wagner ao Senado. E Ronald... Teve até algumas informações aí, né, Ronald, de bastidores, que tinha uma tenda lá, que era para assinar um livro de apoio a Lula, né? Negócio engraçado. É o seguinte, a gente sempre tem dito aqui que esse apoio de Fernando ao PT, né, vai custar muito a ele. É uma atitude muito arriscada. Acho que até um pouco assodada de Fernando Gomes, achando que ele ia resolver equacionar os problemas econômicos dele, fazendo uma virada de 180 graus e apoiando o PT, apoiando o candidato do PT. Coisa que, se você falasse isso há 10 anos atrás, ninguém ia acreditar, né? Olha, há 10 anos na frente, Fernando vai apoiar o PT, né? Então eu soube que teve aí na BB a reunião dos petistas, e soube que Fernando foi vaiado, não é isso? E soube, aí eu queria perguntar a Fernando, mandar um recado para ele. Tinha uma tenda lá que era Lula Livre, né? Eu queria saber se Fernando assinou, né? Entrou na tenda e assinou o manifesto, né? É um baixo-assinado, que todo mundo assinou, não é? Fernando deve ter sido convidado para assinar também, né? Eu queria saber se ele assinou o Lula Livre. Inclusive da inauguração da barragem, né? Umas manifestantes, inclusive trabalham na UESC, elas estavam com esse cartaz e tiraram uma foto com Maria Alice, né? Apoiando o Lula Livre também. A gente pensou até que fosse uma montagem. Né? Não, mas eu estava lá e vi na hora. Tão inusitado que é a foto, né? Que fosse uma montagem. Eu vi na hora, inclusive Maria Alice até questionou isso com ela lá, mas acabou aceitando a fotografia. E aí, Rui? É uma situação meio complicada. Agora sim, antes do Rui falar aqui, o Fernando ele fez agora com o Rui, o que ele fez há anos atrás com a ACM, né? E naquela época, você se lembra, o Fernando era a oposição à ACM. MDB. Era MDB. Fernando ia por esse lado da democracia, contra a ditadura, e o ACM vinha da ditadura, e era aquele governador sempre, antes do voto até, né, era indicado pelo presidente e tal, fazia parte disso. A eleição era indireta. Era indireta. Então acho que ele fez essa cartada de novo. Ele deve ter pensado, eu só tenho uma maneira de governar Itabuna sem recurso, que é estar do lado do governador, né, Rui? É verdade. Agora ele terminou. Eu acho que, em essência, ele fez uma aposta correta. Naquele momento. Tal. Agora, o que ele não imaginou é a crise do país, né? Que logo veio a crise de Dilma.
a crise econômica, não imaginou, por exemplo, Joesley denunciar Temer no momento que a economia começava a alçar voo. Então, tudo isso prejudicou essa relação, porque o governo estadual também está literalmente quebrado, né? Aí eu vi hoje, por exemplo, aliás, ontem, uma manifestação do governador com relação àquela obra da ponte de Ilhéus, reclamando que a empresa está sem capacidade financeira e que se ela não puder, que ela abandone e que ele bota outra lá. Agora, eu não acredito que ele está repassando os valores para que ela toque, porque a obra tem lá 10 pessoas. Uma obra daquela magnitude não pode ter, e a construtora, no meu ponto de vista, não ia ter 10 empregados na obra se ela tivesse recebido esses repasses naturais do governo. Tanto é que, por exemplo, o governador prometeu 200 quilômetros de asfalto para a cidade. E para Fernando seria coisa fantástica, né? Ele acreditou nisso. Agora, desses 200 quilômetros já se fala em 70. E isso não era para esse ano, era para o ano passado, para o dia 28 de julho do ano passado. Não veio. Então, ele apostou, infelizmente não deu certo, e aí ele ficou, né, com esse ônus, né, de ter apoiado o governador no momento de dificuldade. O governador anda aí toda a Bahia no momento eleitoral, prometendo fundos e, né, mil coisas, e nada está se concretizando. Na verdade, o governo da Bahia hoje é uma máquina publicitária, porque concretamente a gente não está vendo as realizações. Agora, ele está acusando, por exemplo, o TCU e o DENIT com relação, está acusando os técnicos com relação à BR-415. Ó, nós sabemos que 13 anos do governo do PT, essa obra foi prometida. Desde a época de Lula, né? Lula veio aqui prometendo. Então, todo ano eleitoral, agora está botando, disponibilizando ônibus no Itabuna, nos bairros, para quê? Para ouvir a comunidade. Fez isso, está fazendo isso no momento eleitoral. Né? Então, por que não fez o ano passado? Né? Para que essas demandas fossem atendidas nesse ano. Ô, Rui, Oi. Isso é um retrato da nossa democracia. Eu sempre aqui dou umas cutucadas em Fernando, porque ele fez esse acordo com o PT, né? Certo. Mas, na realidade, não tem como você governar uma cidade no Brasil se não se não fazer acordo com o rei, né? Você ir de encontro às suas convicções. Então, isso não deve acontecer na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, porque lá os municípios têm autonomia financeira para fazerem as obras necessárias. Aqui, você vê a incoerência que é, né? Quer dizer, um governador promete fazer 100 quilômetros de asfalto. Por que esse dinheiro não já entra na prefeitura? Para o prefeito fazer o asfalto da prefeitura. Já que o prefeito ele é autônomo em assuntos do interesse do município, como reza a Constituição. Então, isso é aquela história do Max Weber, da ética da convicção e a ética da governabilidade, né? O prefeito tem que abrir mão das suas convicções em relação ao município, né? Viabilizar os projetos municipais. Os projetos. Mas aqui no Brasil isso acontece sempre. E um prefeito não pode ter convicção aqui no Brasil. Então, se você vai ser candidato a prefeito, nunca diga assim, ó, dessa água eu não beberei. Porque você não vai administrar a prefeitura. Isso é muito triste. Isso é o retrato da nossa situação política, fiscal, né? Enquanto não tiver uma reforma tributária que dê ao município o que ele merece, o que ele necessita, nós vamos ficar mais de pires na mão e isso reflete na estrutura política e reflete na nossa democracia, que é pior. E tem outra, Ronald, veja bem, exceto educação, saúde e assistência social, porque o governo federal o estadual pode repassar o recurso, mesmo um município inadimplente, mas nas outras, na questão do planejamento, do saneamento, isso não é possível se o município não tiver adimplente com a Receita Federal. Então, a gente sabe, por exemplo, recentemente, o prefeito teve que utilizar um recurso para poder pagar a Receita e, com isso, ele conseguir a CND, a certidão negativa de débito, com o INSS, para poder receber esses recursos da obra do teatro, certo? E isso refletiu no dia a dia da cidade, porque interferiu no pagamento dos servidores, né? E os servidores sem recurso ou recebendo atrasado,
interfere também na atividade econômica da cidade, porque o dinheiro não circula e isso é menos imposto, quem vai pagar o IPTU deixa de pagar, e várias coisas que a gente sabe que interferem. Agora, se eu fosse prefeito, eu não acreditava em promessa de governador. Porque, principalmente prefeito de cidades cosmopolitas, como é o caso de Itabuna, Conquista, Ilhéus, né? Porque a gente sabe que o eleitor de Itabuna não é eleitor de voto de cabresto. Né? Se o governador aplica, porque tudo é função da política, certo? Ele sai prometendo isso tudo por aí, se ele aplica aqui 10 milhões em Itabuna, ele não tem um retorno político como se ele aplicasse 10 milhões na região pobre do Nordeste, lá do Recôncavo, ou lá da Caatinga, né? Que lá realmente é curral. Né? Então eu não acredito nisso, e quem acredita está caindo no conto do vigário, porque a gente sabe que o prefeito está, todo município, que os 500 e tantos municípios na Bahia, né? 500 e alguma 517. coisa, 517, todo lugar ele promete. Né? E isso é um absurdo, e o pior é que todo mundo acredita. Né? Eu vejo aqui amigos meus aqui, não, a gente tem que dar um apoio ao governador porque ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é que é interessante, as pessoas ainda acreditam nisso. Mas tem coisa que está sendo feita, né? Também a gente tem que ser justo. Por exemplo, o teatro, Ronald, eu tive lá semana passada, não entrei, né? Passei na porta, fiquei até de fazer uma visita à obra lá, e está bem adiantado. Inclusive o revestimento lateral está sendo todo feito de ACM, né? Mas Barbosa, é a história do bode. Né? O cara está infeliz, bota o bode na sala, o bode faz aquela ruaça, quando tira o bode ele fica feliz, né? Então a gente se contentar em terminar um teatro que já tem quantos anos aí? Tem 12 anos, né? 12 anos. 12 anos. Não, Então isso Não, tem mais de 12. Tem mais de Foi 12 na anos. época de Paulo Paulo Souto, Souto ainda. Então é uma região que só recebeu um teatro está fazendo, uma barragem já tem também 8 anos fazendo, né? A barragem. Ou mais, quer Não, dizer, não tem mais do que isso não. Antes era o projeto que era lá para o pois Baitá. é, e uma né? barragem é uma Depois coisa mudou. ultra necessária, que não tinha como não fazer. Não tinha como o governo não fazer a barragem de Itapé. Não é verdade? Mas pelo Então, menos foi feita, né, Ronald? A gente tem que mas a reconhecer gente não isso, pode. Sim, pensar claro que a desse gente não jeito. tem que ver. Né? O a gente- dinheiro a é gente- nosso veja do bem, município. Eu concordo com você que a como a gente gente não estava pode... conversando aqui em off outro dia, uma avenida lá em Salvador foi mais cara do que todas essas obras da região. Uma avenida em que o governo fez, acho que um viaduto daquele ali, né, que fizeram lá no aeroporto, uma obra fantástica, acho que aquilo custou mais do que Mas todas as obras da região. precisava mesmo, viu, Ronald? Porque ali estava caótico. Agora assim, a gente não pode se contentar com pouco. Essa região já deu muito à Bahia, ao Brasil. A gente sabe disso. Mas o que falta aqui, e que agora teve esse acordo com o Fernando Gomes, mas o que faltou sempre foi lideranças fortes aqui, Ronald. Pois é, e aí eu entro na questão, por exemplo, de Ilhéus. Esse dia Ronald falou, e com muita propriedade, com relação ao esgotamento, o dinheiro do esgotamento sanitário de Ilhéus, né? Para o bem ou para o mal, Ilhéus tem 2 deputados que são atuantes junto ao governo da Bahia, que tem pressão, e nós não temos. Nós temos aqui o deputado Augusto Castro, que representa a cidade, mas ele é do campo da oposição, e aí tem pouca possibilidade de conseguir essas coisas além das ambulâncias, né? Mas lá em Ilhéus você tem a deputada Ângela e tem o deputado Bebeto. 51 milhões para o saneamento, Pois é. dito pelo vice-prefeito. Agora, eu entrevistei o presidente da Embasa, né? Embasa, não é? Embasa também eu entrevistei, mas na barragem eu entrevistei o presidente da Embasa. Jada? Não, da Embasa. Ah, em Embasa, entendi. E nós falamos sobre isso. Aí ele disse, olha, Bárbara, o problema é o seguinte, hoje muitos projetos nossos estão atrelados a saneamento. O governo federal só libera para uma coisa se for feita outra. Então nós tínhamos uma defasagem em Ilhéus, porque outras cidades da Bahia já estão com mais de 70%, e nós queríamos contemplar Ilhéus, então acoplamos o projeto de Ilhéus de saneamento a outro projeto, né, para poder vir essa verba. E Itabuna não vem porque o saneamento aqui pertence ao município, através da Imasa. Então tem esse complicador. Inclusive o governador até disse lá na barragem, na época, que se a prefeitura ainda quiser devolver para a Embasa, que talvez já existe um projeto de saneamento. Bom, mas isso é outra história. Agora voltando, você falou da vaia, né? Eu não fui, não sei, se supostamente o prefeito tomou. Isso já vinha se ensaiando, porque, Ronald, Itabuna, tudo se divide. As pessoas gostam da divisão, não da união. Então, quando o Fernando passou a apoiar o governador, ele sempre deixou bem claro que ele não estava entrando no PT. Ele não quer partido nenhum, ele quer apenas o bem da cidade e tal.
E aí tem a corrente de Geraldo Simões, que está se sentindo isolado, desprestigiado pelo governador. Inclusive lá em Itapé, como eu falei aqui, ele foi deixado sozinho lá, isolado mesmo. Ele foi um dos últimos a chegar no evento lá no centro de Itapé, porque ele foi inclusive caminhando, enquanto o governador saiu no carro com o Fernando Gomes. Então isso causa muito ciúme. E ciúme de homem, como diz Rui Machado, é pior do que o ciúme de mulher, né? Então eu não tenho dúvida que o Geraldo está agindo naquela mesma prática que ele fez uma vez quando o Lula veio aqui, e ele botou uma turma para vaiar o Josias, Mas né? independente da turma de Geraldo, claro que Geraldo deve ter planejado essa vaia, claro, né? claro. Mas independente disso, jamais o PT vai ficar satisfeito em ver Fernando com tanta desenvoltura, junto com o governador, né? Então, O governador mas quem é o PT de dorme na Itabuna, casa né? Geraldo, dele e né? tal. O PT de Itabuna é Geraldo. Agora, o Barbosa, vamos e convenhamos, né? Veja bem, ó, lá na BB, o que o PT fez foi um ato do PT, um ato de candidatura, discutindo estratégias políticas, que eu acho que Fernando errou na sua concepção de ter, ele poderia, como ele recepcionou o governador na missa, o governador inexoravelmente ia procurá-lo, né, porque tem uma relação boa com ele. Agora, ele foi para um ambiente hostil, né, num ambiente que só tinha petista, que nenhum gosta dele, né, para quê lá? Eu achei que foi um erro político ele ter ido lá. Poderia ter evitado essa vaia. Não é bom, isso repercutiu não só nos meios de comunicação aqui, como da capital. Então, agora, gostaria de saber se ele assinou ou não o manifesto Lula Livre, né? Eu acho que foi um erro de condição política. Se ele não entrou deveria ter ido pro PT. Você vai para o Covil da Cobra? Não vai, né? Ele foi para lá sabendo que o ambiente era hostil. Nenhum petidista gosta de Fernando. Nenhum deles está satisfeito com essa relação. É porque o governador, o Rui, é muito pragmático, né? Abriu e essa relação indubitavelmente é boa entre o governador e Fernando, mas daí Fernando ir para um ambiente onde estava discutindo só questões do PT, eu acho que, sabe, não foi um bom ato. Agora, só para finalizar esse bloco aqui, né? Enquanto isso, o Geraldo sempre vai se desgastando mais, né? Com o Lula, por exemplo, que ele chamava de compadre, disse que a mulher dele fazia farofa para Lula, aquela coisa toda. Quando houve aquela vaia, a Josias, lá no Parque Exposição, ele foi escanteado também por Lula, né? E o governador já não estava satisfeito com ele. Teve um evento recente aqui que o governador foi e ele não estava presente. Então o governador, inclusive, já se manifestou com relação a isso. Então, o Geraldo cada vez mais está se queimando na cúpula dele, né? O Geraldo é um... Se bem que político é assim, a gente não pode dizer que é igual o Conde Drácula, né? Você tem que enfiar a estaca no peito dele para ele morrer. Mas o Geraldo é um político em decadência, né? E esses políticos do PT regionais contam só com a Bahia, né? Que a Bahia é o único estado que o PT tem esse protagonismo todo. E tudo indica que vai continuar sendo, porque é muito difícil o Zé Ronaldo ganhar a eleição, né? O Benedito, segundo a informação de Benedito me passou, que Geraldo, essa questão que você colocou aí, por exemplo, da barragem de Itapé, o Geraldo, segundo o Benedito, não se sentiu desprestigiado porque diz que sabe diferenciar o que é ato de governo de ato político. Então lá ele não se sentiu desprestigiado porque era um ato de governo, o prefeito, a obra era de Itabuna, então ele não teria que estar com o governador. Mas, nesse caso, era um ambiente político e achou que Fernando não deveria ter. Essa foi a informação que Bené me deu. Bené é o jornalista, né? O jornalista. Bom, nós vamos fazer um intervalo comercial. Na volta vamos falar do que está acontecendo nas redes sociais, principalmente no Facebook, em relação a fake news. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Estamos de volta em mais um bloco, já o terceiro bloco do nosso Alô Cidade Debate. Obrigado pelo carinho da sua audiência em Itabuna e Ilhéus. Bom, nós vamos falar agora sobre um assunto que diz respeito a todos nós brasileiros, a todo o Brasil. Uma coisa que está muito chata, inclusive, nas redes sociais, essa questão do fake news, né? Tem muita gente que posta notícia nas redes sociais que não tem nada a ver. Aí põe até o nome de uma pessoa importante, como se fosse uma declaração dela. Outra hora põe um nome de um grande veículo de comunicação, dizendo que aquilo foi daquele veículo.
e na verdade é tudo mentira, né? E o Ministério Público, aliás, a Procuradoria-Geral da República, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, já está questionando isso, até por conta das eleições no Brasil, para não acontecer o que aconteceu nas eleições americanas, por exemplo, quando uma empresa russa publicou muito fake news e atrapalhou as eleições lá, o processo eleitoral normal. Mas um fato que chamou a atenção essa semana foi uma decisão do Facebook, que foi considerada bilateral, retirando do ar a página do Movimento Brasil Livre, que já tinha, segundo informações, mais de 600 mil seguidores. E isso causou um prejuízo muito grande. E não tirou de outras empresas, entre aspas, que produz e fabrica essas informações falsas também. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho com o Rui e com o Ronald. Mas eu queria, já no início desse comentário, mostrar um trecho de uma gravação que foi publicada na internet, que foi a gravação do programa Profissão Repórter, da Rede Globo, produzido pelo Caco Barcelos, que é um grande jornalista, e um estagiário foi entrevistar o pessoal do movimento para ver essa questão do fake news. Essa parte que nós vamos mostrar é a parte que não foi para o ar, porque, claro, não interessava a reportagem da Rede Globo. Então a gente vai mostrar para vocês que a Rede Globo também é denunciada por fake news. E, infelizmente, essas informações não chegam ao grande público porque a própria Globo não fala contra ela, né? Então vamos mostrar esse trechinho aí, depois o Ronald e o Rui vão comentar sobre isso e sobre a questão do Movimento Brasil Livre tirado do Facebook. Como é que o senhor pretende, a partir de agora, seguir o seu trabalho, né? Redigindo sobre política? Deixa eu primeiro apresentar agora as provas. O que é notícia falsa mesmo? Então vamos falar de notícia falsa? Tá? Eu acho que a gente tem que chegar no ponto culminante aqui, tá? Notícia falsa é isso aqui, blog do Noblar, essa é da tua empresa, da tua organização. Ele disse, Temer decidiu renunciar, isso em 18/5/2017. Temer está lá até hoje. Realmente. Não, calma, deixa eu falar. Passou boa parte do nosso tempo aqui vendo notícias de vários tá veículos. bom, mas eu tô falando do seu meio. Realmente, gostaria de ouvir as suas opiniões. Eu estou mostrando a diferença entre notícia falsa. Das perguntas. Doutor, desculpa, é a realidade. Agora, vamos ver a diferença entre o que é notícia. Vamos ver notícia falsa de verdade. O que é de fato notícia falsa? Então, por favor, isso não posso ser interrompido nisso aqui. Essas aqui são minhas provas. Isso é notícia falsa. Temer decidiu renunciar. Escrito no blog do Noblar. Isso é mentira. O Temer não decidiu renunciar. Isso não é prova. Dia 19/6. Olha só aqui, 13/6. Dono da J... Isso é 13/6? Não, 17/6. Dono da JBS grava Temer dando aval para a compra de silêncio de Cunha. Por que o Lauro Jardim escondeu o áudio para revelar só 21 horas depois? Porque o áudio não estava essa informação. Vocês quebraram a economia do Brasil com essa notícia. Isso é grave. Agora olha só o que mais. Lauro Jardim, a solução de Bolsonaro para a Rocinha. E aqui ele fala que o Bolsonaro falou uma plateia e disse que a solução dele para a Rocinha é dar um prazo de 6 horas para os bandidos se entregarem. Fim deste tempo, se a bandidagem continuasse escondida, ele metralharia a Rocinha. Ele não deu essa declaração. Até hoje o Lauro Jardim não apresentou a gravação. Agora, essa é a notícia falsa clássica. Quando você diz que alguém falou alguma coisa e alguém não falou. Se a desembargadora falasse para mim, Luciano, eu nunca falei isso. Aí eu ia fazer uma errata e falar, fiz uma notícia falsa. A desembargadora não disse isso. Tá certo? Então, estou mostrando notícia falsa da sua empresa. Aqui de uma outra. Ó. Isso é um clássico de notícia falsa, né? Lula articula frente com assinaturas suficientes para barrar impeachment. Se tinha suficientes, por que não barrou? Tá certo? Notícia falsa. Essa aqui do UOL. Menina de 11 anos é estuprada por 14 homens em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Isso é notícia falsa. Se a matéria tivesse, menina de 11 anos disse que foi estuprada, aí não seria uma notícia falsa. Seria perigosa. Poderia dar margem de interpretação. Agora, desse jeito é falsa. Tá vendo? Estou mostrando de vocês da grande mídia. E várias do Globo para começar. Menina de 11 anos inventou que foi estuprada, saiu no dia seguinte. Provou que a notícia é falsa, tá vendo? Porque vocês deram validação. Agora, isso aqui é histórico. Isso aqui é uma das maiores vergonhas da sua empresa. Caso Escola Base, Globo terá de pagar 1,35 milhões. Notícias falsas sobre os donos da Escola Base. Deixa eu ler isso aqui. Em março de 1994, a imprensa publicou reportagem sobre 6 pessoas que estavam envolvidas
no abuso sexual, estariam envolvidas no abuso sexual de crianças, alunas da escola base, localizada no bairro da Aclimação, em São Paulo. Jornais, revistas, emissoras de rádio e TV basearam-se em fontes e em depoimentos de pais de alunos. Tratava-se de um erro. Quando foi descoberto, a escola já havia sido depredada, os donos estavam falidos e eram ameaçados de morte em telefonemas anônimos. Isso é notícia falsa. Vocês produziram notícias falsas para destruir a vida de gente. Tá aí, né, Ronald, Rui? Vocês com a palavra agora. Olha, todo avanço na humanidade tem os dois lados, não é? Tanto o avanço para o mal como para o bem. Veja, a bomba atômica foi inventada para destruir a humanidade. Não destruiu e trouxe um avanço na medicina fantástico, não é isso? O automóvel. Né? O automóvel foi um avanço, foi uma revolução na humanidade, na civilização. Mas o automóvel trouxe a poluição, o atropelamento, né? Engarrafamento. A internet é a mesma coisa, um avanço extraordinário na humanidade, né? Hoje, você imagina, na década de 70 eu era estudante, a professora pediu para a gente falar sobre um movimento de arte, ninguém achou, na Bahia toda, nenhum aluno achou. Hoje você vai no Google e você acha tudo, né? Tem os dois lados, tem o efeito colateral, que é o fake news, não é? E não é censurando que vai acabar com isso, não deve censurar nada, nem um fake news. Tem que inventar, vamos dizer, instrumentos para quem se sentir ofendido e acionar a justiça para tentar ressarcir o seu dano moral. o que ele perdeu. Então não deve, você vê, esse caso mesmo do Face, isso é muito preocupante, porque como é o nome do cara? O Movimento Brasil? Não, o dono do o Zuckerberg. O Zuckerberg falou no Congresso americano que o pessoal dele tem um viés de esquerda. Ele mesmo falou isso. E ele falou que estava muito preocupado com a eleição no Brasil. Ele falou lá no Congresso americano. O que se viu aqui no Brasil hoje foi uma tentativa mesmo de unilateral. Você falou unilateral de conter... Eu até errei, falei bilateral. Bilateral, né? é unilateral. Né? E eu soube que o pessoal do Facebook não vai tomar decisão lá dos Estados Unidos. Ele tem que ter um ponto aqui, um ponto de apoio. E esse ponto de apoio é o pessoal do PT. O pessoal ligado ao PT que está fazendo. Quer dizer, ele tira do ar o site, o Movimento Brasil Livre. Isso foi um absurdo. Você vê que do outro lado tem fake, a Gleisi Hoffmann dizer que foi golpe. Isso é que é fake. O Lindinho, o Lindeberg Farias, o pessoal do PT inventando histórias absurdas do que Cuba é isso, que a Venezuela é isso. Isso é que é fake. Né? Então isso é muito difícil. Olha, tem aquela história do juiz. O juiz que rouba para um lado é ladrão. O que rouba para os dois, ele está mais ou menos... Tá equilibrando o juiz a de futebol, não é o juiz de balança. futebol. Ele dá uma falta para um lado, errada, dá para o outro, ele compensa. Né? Agora, você não pode deixar nunca a balança desequilibrada. E aí, Rui? Eu concordo inteiramente com o Ronald. Eu acho que não deva haver nenhum tipo de censura. O prejudicado usa os meios legais, tem aí a justiça exatamente para isso. Agora, eu sou ainda do tempo de que o bom jornalismo, quando você tinha notícia, você só dava a notícia depois que consultava os dois lados, né? Fulano, alguém está dizendo que você roubou. Eu vou publicar matéria. Agora, qual é a sua versão? Essa que é a verdadeira imprensa livre. Agora, tem outras questões também, como disse a que a gente viu. Ele apontou, inclusive, esse fato, todo o Brasil assistiu, uma reportagem do Jornal Nacional com relação a um colégio em São Paulo que foi acusado de pedofilia, os funcionários, base, né? E isso aí acabou com a família, destruiu o colégio. Todo mundo. O cara se matou. Exatamente. Acabou com todo mundo. E agora, por exemplo, isso aí é uma coisa que quem vai reparar, né? Eu não sei se isso foi reparado até hoje. Então, como diz o Ronald, mas daí você fazer a censura, a responsabilidade, eu acho que deveria também ser atribuída, além de quem divulga, porque hoje é fácil, né? Você vai ao IP, não é isso? Quem publica tem um IP lá. Está lá publicado, então, registrado. Registrado. Então, e não só isso, você tem quem divulga, o Facebook, ou o Zap, ou qualquer
meio de comunicação social. O IP, inclusive, para quem não sabe, quer dizer protocolo de internet. Então, Pois é. tudo que é gerado, gera o protocolo que fica lá. E se chega a ele, não é isso? E tem outra coisa, a gente não pode estar esperando a cada fragilidade da sociedade fazer uma lei, né, e tomar uma atitude. Porque o Brasil já tem lei demais que não funciona. A gente, o usuário, vai com o tempo, ele vai procurar se defender. Eu, por exemplo, agora eu não passo nada para frente sem antes pesquisar. Exatamente. Né? Eu vou lá no Google, por exemplo, tem um cara que escreve, aí eu vou lá para saber quem é ele, aí esse cara trabalha em tal lugar e tal. Então a gente tem que procurar se proteger, cada um cidadão tem que procurar se proteger. Eu dou até um exemplo, viu, Ronald? Ontem eu li no G1, aquele jornal da Globo, né? Eu tinha visto na sexta-feira uma publicação sobre o açaí, não sei se você viu isso, de como era fabricado o açaí, as pessoas pisando, a própria Globo hoje publica, exatamente eles foram averiguar, foi publicado na Indonésia e não era um produto, não era açaí, porque as cores pareciam com açaí. Mas o açaí é típico do Brasil. Exatamente, mas era lá e na verdade aquilo ali, ela própria descobriu quem era o autor do vídeo, daquela publicação, e aí essa Indonésia explicou que na verdade aquilo ali era um produto que ele joga no arrozal para aumentar a produtividade. E isso é um efeito colateral. Pois então, por exemplo, hoje a gente está entre um fogo cruzado. Hoje o colesterol faz mal, amanhã não faz mal. O ovo é bom, daqui a pouco não é. Você acha que alguma lei vai proibir isso? Alguma lei proibiu a fofoca no mundo até hoje? Não. Então a gente tem que se defender, não é esperar que o Estado nos defenda. Né? É isso aí. Antes do Facebook, o boato também era muito forte, né? E sempre ocorreu isso no período de eleições. Fofoca. Fofoca sempre existe. E há um outro detalhe também. Hoje a gente já sabe, a justiça já tem jurisprudência, larga jurisprudência a respeito disso, de que quem compartilha fake news. Você tem mania, as pessoas têm mania de pegar e passar para frente. Isso aí também produzir é crime. E já tem várias condenações na justiça a respeito desse assunto, dessa temática. Vamos fazer um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco com novidades. Aguarde aí, por favor. Olá, estamos de volta, é o último bloco do programa Alô Cidade Debate. Eu, Ronald Khaled, Rui Corrêa, estamos aqui debatendo assuntos, né, que foram notícias, que serão destaques também essa semana. E a partir de hoje no programa a gente criou um quadro aqui especial, com uma participação muito especial, não é isso, Ronald? Momento cultural. E Rui, né? Um momento cultural e melhor para falar sobre cultura aqui na TVI, aqui em Itabuna, é a nossa cineasta, né, Raquel Rocha. A gente tem o maior prazer de ter Raquel aqui no quadro da TVI, sendo nossa colega, nossa parceira, com essa inteligência, com essa, né, esse carisma, essa beleza da Raquel, só para ilustrar aqui o nosso programa a partir de hoje. Raquel, é um prazer tê-la aqui na nossa mesa de debate, de discussões. E você que vem falar de arte, então, vai enriquecer ainda mais o nosso programa. Obrigado, viu? 4 anos de TVI já, viu? Estou fazendo aniversário de TV Itabuna. Mas e você está contando com aquela primeira passagem sua como estagiária? Estou contando com um ano de Bem Viver. Não certo. esqueço o passado não, adorava o Bem Viver com meu querido amigo Miguel Lima, saudades enormes dele. E 1 ano de Bem Viver e 3 anos de Luz Câmera Arte. Não, e teve também um tempo antes que você fazia o programa da manhã, que era É verdade, o Jornal da o TVI. Bom Dia Itabuna, né? Foi Esse eu não contei. Foi quando a Camila saiu para ir para a TV Santa Cruz, né? E você ficou aqui. TV Então tem Bom mais, Dia Itabuna, um jornal, ao vivo, 7 horas da manhã. Aí você tem que trazer notícias fresquinhas para o telespectador, né? Então começava às 4 da manhã. É verdade. Mas era bacana, muito bom. Pois é, Raquel. O que é que você traz para a gente hoje aí de bom aí da arte e da nossa cultura? Barbosa, quero falar sobre um projeto da Academia de Letras de Itabuna, que se chama Roda de Leitura. E é um projeto muito simples, né? Nós, os membros da Academia de Letras de Itabuna, nós vamos até as escolas públicas e escolas particulares, e nós lemos para as crianças.
Nosso público-alvo são crianças de 6, 7, 8 anos de idade, as crianças que estão naquela fase ainda, que aprenderam a ler, mas estão pegando nos primeiros livros, estão tendo contato com as primeiras letras, as primeiras histórias. E o nosso objetivo é fazer com que essa geração, que é uma geração da tecnologia, é uma geração do tablet, do celular, do notebook, do videogame, com que essa geração descubra o valor da leitura, descubra que não tem nada comparado ao livro, e Barbosa não tem nada comparado ao livro. Porque quando você está jogando, quando você está assistindo a um filme, um desenho ou um joguinho no celular, tudo vem pronto para você. A imagem vem pronta, o áudio vem pronto. E quando você está lendo um livro, né? Deixa eu pegar aqui um. Quando você está lendo um livro, você tem que imaginar tudo, porque você só tem letras, páginas e letras. Isso desenvolve muito a imaginação da criança. Então, esse projeto, criado pela Academia de Letras, que eu tenho a honra de coordenar, ele tem esse objetivo, de incutir nas crianças o amor à leitura. A gente vai às escolas, faz a roda, as crianças sentam no chão, que é para ficar bem confortável, levam almofadas, tapetes, e a gente lê para as crianças. Tem um momentozinho da interpretação, da moral da história, de ouvir, né, das crianças o que elas acharam, mas o principal não é fazer palestra, não é fazer debate, o principal é ler histórias para crianças. E aí agora a gente vai fazer uma edição na Biblioteca Pública de Itabuna. Para quem não sabe, e Barbosa muita gente não sabe, Itabuna tem uma biblioteca pública, fica ali na Câmara de Vereadores. Eu fiquei espantada, porque recentemente eu postei uma foto da Biblioteca Pública de Itabuna e as pessoas não sabiam que havia uma biblioteca em Itabuna. Então as perguntas foram: tem biblioteca em Itabuna? Onde fica? Pode pegar livro? Gente, Itabuna tem uma biblioteca. Ela está cada vez mais espremida pela Câmara de Vereadores, mas ela existe, de fato. Então nós vamos realizar a roda de leitura com os alunos da Escola Pio XII, na Biblioteca Pública de Itabuna, agora no mês de agosto. Você falou da Biblioteca Eu perdi Pública o áudio de Itabuna. um pouquinho. Tá escutando? Agora eu estou. Você falou da Biblioteca Pública. Você sabe que aqui na Câmara de Vereadores, ali foi feito, ali é uma biblioteca pública. Ela foi feita no governo de Ubaldo, foi feito para ser uma biblioteca pública. Né? Aí destruíram a biblioteca para fazer a Câmara. Eu acho que tem aquela história de Minerva, que é a rainha da sabedoria. Ela ficou tão aborrecida com isso, que eu acho que ela amaldiçoou Itabuna. Por isso é que nós 30 anos que a gente não tem nada em Itabuna. Eu acho que foi por isso, porque transformaram a nossa biblioteca ali, tinha cinemateca, naquela época, na década de 80, né? Era o sonho de Ubaldo, era fazer a biblioteca. Então ali foi feito com todos os recursos de uma biblioteca moderna e transformaram na Câmara de Vereadores. Acho que foi a maldição. E a Câmara está espremendo a biblioteca. Olha o quanto isso é absurdo. Quando eu lembro que eu frequentava a biblioteca há uns 10 anos atrás, eu sou frequentadora de biblioteca. Eu pego o livro, levo para casa, depois eu devolvo. Mas eu lembro que quando eu frequentava a biblioteca há uns 10 anos atrás, o espaço dela era enorme. E aí eu voltei a frequentar agora e eu percebi que ela tinha diminuído, que ela está ficando espremida, né? Entre as salas dos vereadores, de dezenas de assessores, enfim. É triste, é lamentável. E a gente tem que revitalizar a Biblioteca Pública de Itabuna, e um dos objetivos da roda de leitura é esse, é dar mais visibilidade àquele espaço que é nosso, que precisa ser mais bem cuidado. Ô Raquel, em setembro nós vamos ter uma grande novidade para a arte regional, que é a inauguração do Teatro de Itabuna, né? E esse teatro, no meu entendimento, ele não pode ficar restrito a apresentações de grandes espetáculos nacionais. Eu acho que o maior papel desse teatro vai ser fortalecer o nosso teatro, que outrora já revelou grandes artistas, né, para o Brasil e para o cinema, como Oswaldo Mil, Jackson Costa, Alba Cristina, Betão, que inclusive está na novela das 8, fazendo o papel do delegado, assediador, né? Enfim, vários outros artistas, Aldo Bastos. E como é que você vê a mobilização dos atores de Itabuna, dos artistas, em relação ao teatro? Bem pouca, Barbosa, infelizmente. Mas não por culpa dos artistas. É porque Itabuna passou muito tempo sem espaço. Então, por exemplo, só uma reforma do Centro de Cultura durou 2 anos.
E agora a gente está com o Centro de Cultura, a reforma acabou, mas a sala principal do Centro de Cultura está interditada. Então imagine, por quê? Para que eu vou produzir, né? Imagino que o artista pense dessa forma. E eu, como artista também, eu gosto de teatro, eu gosto de dança, gosto de sarau, tento seminário, organizar esses eventos. Mas como é que a gente vai ensaiar? Como é que a gente vai criar? Como é que a gente vai produzir se a gente não tem um lugar para escoar, se a gente não tem onde se apresentar? Então, infelizmente, esses anos sem um espaço onde as pessoas pudessem exibir os seus trabalhos, fez com que a cultura de Itabuna ficasse cada vez menor, cada vez mais reduzida. Nós temos ainda grandes artistas, Itabuna é um celeiro, é uma cidade abençoada nesses termos, mas as pessoas estão produzindo bem menos do que produziam na década de 70, de 80, em que existiam atores aqui que viviam de teatro, viviam muito bem. Eu ouço muito esses relatos de que as pessoas viviam de teatro, que as salas de teatro lotavam, mas a gente vai ter que recuperar tudo isso, né? Com as inaugurações, com fé em Deus também o Centro de Cultura vai voltar a funcionar. Nosso objetivo é recuperar e eu espero que os artistas tenham força, né? E tenham persistência para continuar sendo artista, porque é muito difícil. É isso aí. Inclusive eu queria aproveitar a sua presença, Raquel, já anunciar ao público aqui, a gente está anunciando nas redes sociais. A TVI vai produzir, em parceria com um empresário, o primeiro reality show, né, aqui do interior da Bahia, porque não foi feito nenhum na Bahia ainda. E nós vamos dar oportunidade aos artistas locais, aqueles que não têm oportunidade na grande rede nacional, vai ter oportunidade aqui com a gente e vai ser transmitido para o mundo inteiro, né? E outra coisa também, que é uma novidade, a Raquel Rocha, ela também é atriz, e um talento bacana, viu? Eu não sabia essa, não sabia. A atriz, ela vai participar das gravações da primeira teledramaturgia produzida no interior do Brasil, que vai ser exibida exclusivamente aqui na TVI, né? Com atores regionais, principalmente, né? Roteiro de Jailton Alves, fantástico. Exato. Gente. Inclusive, olha, a TVI vem com muita novidade. A diretora dessa teledramaturgia é a Betsy Palmeira, né, conhecidíssima do cinema brasileiro, filha de um grande cineasta do filha cinema de Zelito, novo, grande Zelito. Que é o Zelito Viana. E a gente está muito feliz com essa nova programação que vem aí da TVI. E vocês vão ver talentos como a Raquel, como o Jailton, né, desfilando aqui na tela da TVI, já que vai ser a primeira TV daqui do interior do Brasil a produzir teledramaturgia. Então a gente fica muito feliz. A gente vai botar até um trailer, viu, Raquel, aqui na programação da TVI a partir de hoje, mostrando o trailer como vai ser aí essa teledramaturgia, que vai ter humor como pano de fundo, né? E vai ser muito bacana. Ô, Raquel. Gente, e tá muito engraçado. Na gravação, assim, todo mundo ria muito, porque os diálogos são maravilhosos, são aqueles diálogos curtos. É um episódio, os episódios são bem dinâmicos, sabe? Vocês precisam conferir. Vocês vão conferir primeiro o trailer, né? Em pouco tempo, espero que vocês estejam assistindo aí o Síndico nas telas da TV Itabuna, porque tá muito bom, dos melhores roteiros, Raquel, que eu já vi. Você vai aparecer toda semana aqui nesse momento cultural, né? Então, eu vou lhe pegar de surpresa agora, dê uma dica aí pra gente, um filme. Pra gente filme, pronto! Orgulho e Preconceito, eu tô com o livro, mas tem um filme desse livro, o filme é baseado nesse livro da autora Jane Austen, consegue ver? Muito bem. E esse filme é maravilhoso. O livro também é muito bom, viu? O livro também é muito bom, é porque quando eu gosto muito de um filme, eu faço questão também de ler o livro. Então fica a dica aí, Orgulho e Preconceito, baseado no livro da autora Jane Austen. E eu estou preparando também os filmes para trazer para vocês, Suíte Francesa, que é um filme baseado numa autora que escreveu o livro durante a Segunda Guerra Mundial. E um filme lançado pela Netflix, uma comédia chamada Toque Toque, é uma comédia espanhola que é maravilhosa, você vai morrer de rir. Valeu, Raquel, obrigado pela sua participação. Agora me pegou de surpresa, né? Pegou de surpresa. É isso aí, né? Como sempre, a gente pega você de surpresa. Um abraço, um beijão, Raquel.
E para você, amigo assinante, telespectador da TVI, você das redes sociais, está nos acompanhando aí pelo Facebook, obrigado pelo carinho da audiência. Ronald, um abraço. Um abraço. Rui, um abraço. Um abraço e até a próxima. Até o próximo programa.